Glória a Jesus. Mais uma vez, eu quero dizer que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem no seu coração, na sua vida, que você perceba esse amor, essa graça do Senhor te envolvendo. Tem dia que é o dia mau, né? Não tem isso? Tem, porque a Bíblia fala disso. E no dia mau, a gente precisa estar revestido do poder para resistir mais do que o nosso inimigo. Essa é a palavra de Deus. Por isso que tem hora que é mais importante a gente se revestir de poder, e a gente se reveste de poder orando, cantando salmos, orando em línguas, salmodiando o Senhor. Nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, e é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz andar. Esse é o combustível do crente. A gasolina do cristão é o Espírito Santo. Quanto mais Espírito, mais longe vamos, mais rápido vamos, mais precisamente vamos. Então é importante isso demais. Tenho falado com os irmãos nos últimos 2 domingos e quero concluir isso hoje, sobre um tema principal, discipulado. Você deve estar acompanhando os devocionais e a leitura dia a dia. E eu quero lembrar com você rapidamente o que nós compartilhamos nas últimas 3 semanas. Hoje nós encerramos 21 dias de jejum e com um propósito muito claro, específico. Somos uma comunidade de discípulos que vai de Jerusalém até os confins da terra. Você foi edificado de alguma forma nesse tempo, nessas últimas 3 semanas? Amém. O Senhor falou com você, moveu no seu coração, trouxe percepções, o Espírito Santo moveu, você jejuou e o Espírito Santo falou com você? Qual foi o assunto do primeiro bloco, então, que nós falamos? Sabatina. É isso mesmo, eu adoro fazer isso. Você lembra? Primeira semana, o que nós compartilhamos? Você sabe que são 3 blocos, né? Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O primeiro bloco nós falamos sobre fazer discípulos de todas as nações. Começa ali com Mateus 28, 19. Esse é um encargo que todo cristão tem, deve ter, pelo menos deveria ter. Então nós abordamos isso. No segundo bloco nós falamos sobre o quê? O discipulado e a edificação. O discipulado e a edificação no corpo do Senhor. E essa última semana, o que nós meditamos? O discipulado e a multiplicação. Eu penso que o assunto mais chave, mais importante desses 3, na verdade os 3 para mim são muito importantes, mas desses 3 ele é muito chave, talvez seja a minha percepção nossa como igreja. Não que um tenha mais importância do que o outro, mas a minha percepção nossa como igreja, onde talvez a gente deva perseverar um pouco mais, onde a gente deva buscar mais revelação e mais do que isso, prática, é o discipulado e a edificação. É o segundo bloco. É onde a gente investe vida na vida, onde a gente tem tempo de mesa, onde a gente tem tempo de compartilhamento, onde a gente tem disposição de gastar a vida em favor do corpo de Cristo. Para um mundo presente, atual, que nós vivemos, esse é um grande desafio, porque as pessoas não têm tempo para nada. Nós temos dificuldade de encontrar tempo na agenda para fazer aquilo que nós achamos que é necessário para nós mesmos. Agora, eu vou achar tempo para gastar tempo com outros? Eu vou achar tempo ainda, pastor, você não faz ideia de como é a minha agenda. Então, eu entendo que esse é um grande desafio. Mas nós precisamos fazer isso de uma maneira intencional e de uma maneira genuína, buscando fazer da forma correta. Lembra lá? Ouro, pratas, pedras preciosas, não feno, palha e madeira. Nós fazemos algo que nós desejamos, sonhamos e cremos que tocará a eternidade, que haverá recompensa, que vai ter recompensa daquele que investiu sua vida numa obra genuína, que foi buscada no Senhor, que foi concebida no Senhor, para mim e para você. Todos temos uma obra para realizar. Você crê nisso? Quantos entendem que tem algo para realizar aqui? Amém? É muito importante. Mas eu quero falar um pouco com você hoje, eu vou ser breve, vou tentar ser breve, sobre os resultados de viver isso, de uma maneira prática, edificando o corpo de Cristo, investindo sua vida na vida dos outros. Levanta a mão quem estava no encontro aqui hoje, levanta a mão para eu ver. Bastante irmãos estão aqui. É muito bom ter você aqui, eu já disse isso.
o encontro faz parte desse investimento de vida na vida, sabe? A gente se preocupa muito em investir na vida de alguém. E para você estar aqui hoje, para você participar do dia que você participou hoje, alguém orou por você e provavelmente essa pessoa que está do seu lado aí. Orou por você não foi um dia só, alguns dias. Tem carga de amor aí. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, se você veio no encontro hoje, e olha para a cara dele e tenha certeza. Ele orou por mim e não foi um dia só. Agora você vai olhar ao redor aqui, essa igreja orou por você, a tua célula orou por você, porque nós cremos na edificação do corpo de Cristo. Isso começa quando a gente fala das verdades do Evangelho para você. E eu tenho convicção de que a gente vai fazer isso de uma maneira mais plena, mais feliz, uma maneira mais exitosa, quando a gente perceber que nós estamos no rumo certo, mas que isso traz-nos resultado. É muito ruim ficar fazendo alguma coisa sem saber onde vai dar, o que vai dar, como vai ser, de que jeito vai ser. Qual é o problema da edificação? O problema é que muitas vezes você está lá arando a terra, debaixo do sol de 40 graus, e você não consegue imaginar o que vai sair daquela semente, daquela terra arada, daquela terra regada. Às vezes o solo é seco, às vezes o solo tem sujeira, e você precisa limpar, dá trabalho e é difícil enxergar lá na frente. Mas nós precisamos agir como aquele que tem convicção. É como nós acabamos de cantar aqui. Eu vi o Senhor já mover montanhas. Eu sei que o Senhor vai fazer isso de novo. Eu sei que pode parecer que o chão é árido, que o solo está seco, que não vem chuva, mas em nome de Jesus eu vou continuar edificando, porque eu creio que vai haver resultado daquilo que eu estou fazendo. E multiplicação fala de resultado. Por isso, nós não devemos nos esquecer do propósito para o qual fomos chamados. Porque se nós não focarmos os olhos no propósito, nada nos moverá dele, e certamente em tempo oportuno o Senhor vai dar a nós o resultado que tanto esperamos. A gente não recebe nada da parte de Deus, nada que você tem, que você recebeu de Deus, tem um fim em si próprio. Deus não dá nada para ninguém para você guardar, pôr na sua gaveta. Se Deus te deu um dom profético, é para você usar. Se Deus te deu um dom, uma habilidade, se você é músico, se você é eloquente e fala bem, se você se relaciona bem com as pessoas, se você cozinha bem, se você tem habilidades naturais, nada que Deus colocou nas tuas mãos tem um fim em si. Tudo que Deus colocou nas suas mãos pode servir como semente para abençoar a vida de alguém. Deus nos escolheu e colocou coisas em nós, e colocou potenciais em nós que muitas vezes estão escondidos, mas nós precisamos ter consciência disso e usar isso para a glória dele. Deus nos dá coisas às vezes de forma instantânea. Alegria da salvação, perceber quem é Jesus, ter um encontro real com o amor de Deus, traz-nos um impacto muitas vezes instantâneo. E eu comecei compartilhando, eu quero começar compartilhando com você a respeito do que aconteceu na vida daquela mulher chamada samaritana na Bíblia, no livro de João, no capítulo 4. A Bíblia, você já conhece a história? Você sabe mais ou menos o que aconteceu ali? Jesus ia de um lugar para o outro, precisava passar por Samaria. Na verdade, a Bíblia diz que ele precisava porque havia um propósito para passar por ali. E ele encontra com alguém no seu dia a dia normal, alguém que foi buscar água para fazer os afazeres da casa, que foi buscar água para cozinhar, para lavar o banheiro, para limpar a casa. E ele tem um encontro com aquela mulher, diz para ela, olha, aquele que beber de mim, aquele que beber da água que eu tenho para dar nunca mais terá sede, mas eu não quero me ater à história nesse ponto, mas eu quero me ater ao que significou aquilo na vida daquela mulher e na vida das pessoas com as quais ela se relacionava. No versículo 39, 42, primeiro no 28 a 30, diz assim, quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro. Que momento acontece isso? Quando os discípulos voltam e começam a conversar com Jesus. Falam, como é que você está conversando com essa mulher? Ela é estrangeira, samaritana. O que está acontecendo aqui? E aí eles falam, Senhor, o senhor quer comer? Ele fala, não, já estou alimentado. A vontade do Pai é o meu alimento. E aí aquilo causa uma certa confusão, enquanto os discípulos estão ali assuntando, conversando com Jesus, a mulher pega o cântaro, deixa o cântaro dela e vai à cidade e diz aos homens da cidade dela o seguinte, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha o que Jesus diz para ela, tudo aquilo que ela tinha feito. Você lembra da história? Jesus cheio de dons, é usado por Deus e libera uma palavra para ela. O próprio Deus, né, Jesus, libera uma palavra e diz, olha, você falou bem, você não tem marido. Você já teve 5
e esse agora, o sexto, não é seu marido. Você já pensou alguém, já aconteceu isso aqui com alguém? Você já recebeu uma palavra de conhecimento onde alguém rasgava a sua vida no meio assim? Já aconteceu com alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Já aconteceu comigo também. Isso impacta ou não impacta? E ela recebe uma semente poderosa. E o que acontece com essa semente que ela faz? Ela pega essa semente e já vai trabalhar com ela imediatamente. Ela falou, eu acho que eu achei o homem que nós estamos procurando. Será porventura este o Cristo? Então os homens saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí no versículo 39, a Bíblia diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Diga, em virtude do testemunho. Por causa da palavra que alguém tinha, por causa da semente que alguém lançou. Você lembra que sementes são palavras? A palavra do Senhor é uma semente. Quando você fala da palavra de Deus para alguém, você está lançando uma semente. Por causa da semente que ela lançou, que ela anunciou, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E aí a Bíblia fala que Jesus ficou 2 dias. Então, quer dizer, muitos se converteram, muitos vieram ter com Jesus e se converteram. Mas depois que ele ficou mais 2 dias, a Bíblia fala que muitos outros se converteram. Muitos outros tiveram a mesma experiência que ela teve. Eu, quando batizo alguém, eu faço uma pergunta para a pessoa, você tem a disposição de assumir um compromisso público aqui hoje? E aí a pessoa olha para mim assim, chorando, cheio de vida, né? Porque o dia do batismo é um dia que você nunca esquece. Eu falo assim, você está disposto a investir a sua vida até a morte, até o último dia de vida, para que outras pessoas possam ter a mesma experiência que você está tendo hoje? E a pessoa fala, sim, eu aceito, eu quero. Muitos de vocês falaram isso para mim assim. Eu falei isso, quando eu falei, Senhor, eu quero multiplicar cada semente que o Senhor colocar nas minhas mãos. E foi exatamente o que essa mulher fez. Ela não tinha nem se batizado ainda, mas ela multiplicou. Por quê? Porque ela recebeu algo, você recebeu algo. Se você tem algo nas suas mãos, isso é semente de Deus para que outros sejam impactados. Uma cidade inteira pode ser impactada. A Bíblia não fala que foi a cidade inteira salva, mas diz que muitos samaritanos, muitas pessoas, um grupo de muitos, depois outro grupo de muitos, foram alcançados e creram no Cristo, no Filho de Deus, por causa do testemunho de alguém que recebeu uma semente. Irmãos, pode parecer às vezes que nós não temos nada no balaio. Pode parecer às vezes que por conhecer tão pouco da Bíblia, o que ela conhecia da Bíblia? Qual era a exegese? Que tipo de hermenêutica? Que curso que ela participou de teologia? Para que muitos pudessem se achegar ao Cristo. Não, foi a experiência. O estudo da palavra, o conhecimento, o aprofundamento na palavra, é um processo. Você não vai saber tudo da noite para o dia, mas há um evento, e no evento você recebe coisas de Deus. Você não recebe coisas de Deus só no processo. No evento Deus te dá coisas. No evento Deus coloca coisas de valor na tua mão. Sementes de ouro. Marcelo, eu queria dizer uma coisa para você. Quando eu estava orando pelas missões aqui na África, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que esse é um tempo que Ele está colocando nas suas mãos sementes de ouro. Você veio para cá para ser treinado em algo que aparentemente é só natural. Conhecer processos aparentemente naturais. Mas Deus não te pôs aqui nesse tempo por causa disso. Algo vai muito além. E Deus falava comigo, eu estou colocando hoje. Ele vai começar a perceber sementes de ouro nas suas mãos. E muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens serão impactados por essas sementes que serão lançadas lá em Moçambique. E nós veremos e ouviremos grandes notícias, mas eu quero ver com os meus olhos, vou lá ver. E quem vai comigo? Recebe essa palavra. Deus tem coisas grandes para fazer lá. Quando nós estamos dispostos com o nosso coração aberto, Deus está colocando sementes que valem ouro na nossa mão. No dia do batismo, nós estávamos aqui, os irmãos estavam perfilados aqui na frente. E a minha mãe estava aqui porque meu filho se batizou. E ela falou assim, eu preciso te contar uma visão que Deus me deu tão preciosa. Caíam sementes como de soja do céu. E aquelas pessoas que estavam ali eram
todas como sementes, e ela ia até o teto, uma montanha enorme de sementes, e elas eram de ouro. Deus manda dizer para você e para a igreja que tem muitas sementes valiosas de ouro que serão semeadas pelas nações, e vocês vão muito longe. Vocês vão a muitos lugares distantes. Quando vai muito, eu estou dizendo longe, eu não estou dizendo que é longe no sentido de vocês vão ser muito grandes. Não, é longe que vocês vão longe mesmo. Entendeu? Vão dar quilômetros. Vão distante, porque esse é o propósito de Deus. E eu recebi essa palavra no meu coração, e o Senhor tem falado muitas vezes comigo a respeito disso, e eu pergunto, Senhor, quais são as sementes que eu tenho que semear para esse tempo? E Deus fala claramente comigo, eu já te dei muita coisa, tem muita coisa para você semear. Eu quero perguntar para você, você perguntou nesses dias, quais são as sementes que tem nas suas mãos? O que Deus tem te dado? Pergunta para a pessoa do teu lado, para ela dar uma acordada, e fala assim, você já sabe quais são as sementes que tem nas tuas mãos? Ouça a resposta dela. Deus tinha colocado numa escola um certo homem chamado Moisés, sem ele ter escolhido aquilo, Deus escolheu aquilo. Um bebezinho num cestinho, outro dia eu estava ouvindo a Cecília cantar, eu não lembro a música, mas a gente estava no discipulado e ela cantando, que o menininho no cestinho e tal, e foi parar no palácio do faraó. Foi Moisés que escolheu isso? Não, foi treinado a vida inteira. Filho da filha de faraó. Mas na hora que Deus chama ele, o que ele faz? Senhor, não dá, para mim não tem como. Não tem jeito. Por quê? Deus leva ele para sarça ardente. Fala com ele, tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando num lugar santo. E ele olha para Deus e fala assim, eu não posso. Eu tenho uma boca pesada. Não sou eloquente, não sei nem falar. O que eu posso fazer? O povo que o Senhor está me dizendo que é para eu liderar, é impossível. Eles não vão ouvir. Eles não têm conexão comigo. Está distante, Deus. Não vai. Eu não consigo. Manda quem o Senhor tiver que mandar. Mas eu não dá. Deus fala para ele lá em Êxodo 4:2. O que é isso que você tem na mão? E aí ele fala, tem um bordão, um cajado, uma vara. Deus fala assim para ele, joga no chão. Quando ele joga no chão, ela vira uma serpente. Aí Deus fala, pega pela cauda. Ele pega pela cauda, vira bordão de novo. Aí Deus fala, pega a mão, põe no peito. Põe no peito. A mão fica toda branca, com lepra. Aí Deus fala, põe de novo. Ficou curado. Aí ele falou assim, esses sinais é só para você crer que sou eu que estou enviando você. Mas tudo isso que eu acabei de falar para você, ele disse depois de Deus fazer os sinais. Deus ainda falou para ele assim, ó, eu te dei esses 2 sinais, mas eu vou te dar mais um terceiro. Se eles ainda não acreditarem, você vai lá, pega a água do rio, joga na terra, elas vão virar sangue. Aí eles vão saber que fui eu que te enviei. Senhor, não dá, para mim não dá. Não tem condições. Eu não consigo, não sei falar. Arão fala muito melhor do que eu. Arão é eloquente. É interessante que Deus precisou ceder aquilo que pedia Moisés. Deus, tá bom, então vai lá, fala tudo para Arão e fala para ele falar para o povo. Mas você tem que estar no processo. Irmãos, isso durou depois mais 40 anos de espera. Porque alguém não se dispunha logo a fazer o que tinha que fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem alguma coisa na tua mão que Deus colocou. É tempo de usar. É tempo de fazer. Há uma urgência para este momento. Deus te deu algo. Não fica questionando. Então, o versículo que se segue é tão poderoso, de Êxodo 4, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, quem é que fez a boca do homem? Quando Moisés fala, Senhor, eu tenho boca pesada. Eu tenho a boca dura, eu não sei falar em público. Não dá, não tem como. Aí Deus pergunta, quem é que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Fui eu que fiz. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo para ele assim, se você fosse mudo, eu te dava voz para falar. Se você não visse, eu ia te dar vista. Se você fosse surdo, eu ia te fazer ouvir. Resumindo a conversa. Não importa quem é você, importa quem sou eu. É o que Deus diz para mim e para você. Nós não estamos confiados no que somos. Nós estamos confiados no eu sou. Ele é o eu sou. Ele é quem faz. Ele é quem chamou. É Ele quem te deu algo nas mãos para fazer. Portanto, acontecerá. Irmãos, tem algo de valor nas nossas mãos e que o Senhor quer usar. Nós precisamos ter olhos
para enxergar cada cristão como um discípulo. Nós não estamos aqui para ganhar, para encher prédio de igreja. Nós estamos aqui para que crentes, cristãos, sejam genuínos discípulos de Jesus na sua essência, na sua forma de viver. Nós somos chamados para isso. Mateus 28:19. Eu espero que você saia desse tempo decorado com esse versículo. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Fazendo o quê? Discípulos. Diga comigo, discípulos. Fazeis discípulos de todas as nações. Sabia que você está no Brasil e o Brasil é uma nação? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os o quê? A guardar. Aleluia. A guardar tudo o que eu tenho ensinado para vocês. A minha versão é revista corrigida. Talvez não seja igual ao que está aparecendo aqui, eu imagino. Mas é isso que Jesus disse. O nosso alvo é que cristãos sejam transformados em genuínos discípulos de Jesus. Mas quem faz isso? É você? Não. Mas Deus te colocou como ferramenta. Você faz parte do reino, você é parte do corpo, tem uma parte do trabalho que é com você. Quem está te capacitando? O Senhor. Portanto, sacode a poeira, levanta. Não importa a circunstância, não importa se está seco, não importa se está frio, não importa o que está acontecendo. Coloca o teu coração diante de Deus e vai, cumpre o propósito, não desiste, não desanima. Tem dia que a gente acorda querendo desistir, é verdade, eu sei, isso acontece com todo mundo, mas Deus nos chamou para um propósito muito claro. Portanto, aquilo que Ele deu nas suas mãos, não desista, vai, persevera, porque uma hora a multiplicação, o resultado vai acontecer e você não vai nem perceber como foi, mas você precisa perseverar. A perseverança na fé, naquilo que Deus disse que vai fazer, te leva à conquista daquilo que Deus já disse que faz. E para você conseguir ser o fator, a ferramenta, aquele que é usado por Deus para que outros sejam transformados em discípulos, você precisa ser discípulo primeiro. E eu quero, de certa forma, exortar você nessa noite. É impossível você achar que pode transformar alguém, um cristão novo na fé, em discípulo de Jesus, se você ainda não é um. Não vai dar. Vai dar ruim. No final as coisas vão ser frustrantes. Você e eu precisamos ser discípulos. Dentre outras coisas, ser discípulo fala de submeter a autoridade de alguém que possa falar na tua vida de maneira aberta. Sabe das vezes quando eu falo que você precisa estar nu diante de alguém? É estar exposto nas suas emoções, nas suas vontades, diante de alguém. Porque se nós não fizermos isso, nós não somos ninguém. Alguém precisa falar na nossa vida. E estar aberto. Ah, mas eu sou chamado por Cristo. Eu sou chamado por Deus. Não tem essa de autoridade espiritual para a minha vida. Não é esse o evangelho que nós cremos. Nós precisamos estar conscientes de que Deus sim coloca pessoas mais maduras. E às vezes a gente acha. Esses dias eu vi algo que me impactou. Na verdade foi no começo do mês de maio. Um pastor renomado, um pastor que é uma referência para mim, que é um dos maiores teólogos que eu conheci, já ouvi falar, o pastor Timothy Keller. Ele disse o seguinte: eu conheci uma mulher na África do Sul, num vilarejo, num povoado, onde não tinha nem luz elétrica, e com poucas exceções água para beber. E quando eu comecei a orar por ela, eu percebi com muita clareza o nível superior espiritual que aquela mulher tinha em relação a mim. E o Espírito Santo falou com muita clareza: se submete, porque aí tem mais autoridade do que em você. Precisa ter vida com Deus e ser espiritual para entender isso. Agora, nós às vezes olhamos para quem está do nosso lado, para o nosso líder de célula, e porque ele fala problema. Porque seu pastor, às vezes, sei lá, fala que você tem que ter disciplina, mas não consegue emagrecer. Você acha que não dá para submeter a autoridade, porque afinal de contas ele não tem realidade, né? Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Entende a metáfora? Por qualquer coisinha, às vezes a gente, esse cara não tem nada para falar na minha vida, essa mulher não, você sabe a história dela. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus é quem costura o contexto que você vive. O marido que você tem é Deus que te deu. A mulher que você tem foi Deus quem te deu. Filhos, os pais que você tem foi Deus quem te deu. E toda autoridade estabelecida na terra foi Ele quem estabeleceu. Portanto, submeta-se a elas.
Você não vai conseguir gerar discípulos se você não for discípulo. Os 12 discípulos de Jesus, eles submeteram a autoridade de Jesus o tempo todo. E os outros que caminhavam junto ali se submetiam à autoridade. Nós crescemos e nós geramos discípulos quando somos discípulos. Outra coisa que é muito importante, você precisa vencer os seus bloqueios. Quero falar um pouquinho aqui para os líderes de célula. Porque vocês são muito multiplicadores. Quantos líderes de célula tem no nosso meio? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta bem alto aí, fica com a mão levantada. Aleluia. Amém, pode baixar. Vocês são multiplicadores. Eu tenho mais oportunidade, às vezes, de falar isso para os discipuladores. Mas eu falo talvez menos com vocês no dia a dia. Vocês são multiplicadores de uma visão, vocês são multiplicadores de um estilo de vida, vocês são multiplicadores de uma palavra, vocês são multiplicadores do Evangelho. Deus colocou vocês como referências no meio da igreja. Quantos creem? Digam amém. Então, é responsabilidade de vocês também, primeiro ser discípulo, e depois investir na vida de alguém para que ele se torne discípulo. A gente crê no crescimento da igreja de forma numérica, mas a gente não se atém só a isso. Eu creio piamente, irmãos, que o crescimento numérico ele acontece quando há um ambiente saudável, quando se rega de maneira apropriada, quando o cuidado mútuo acontece, quando a vida está fluindo no meio da igreja e o ambiente é saudável, as condições necessárias para o crescimento já estão ali, porque tem saúde, tem água fresca, tem refrigério, tem sol na hora que tem que ter sol, tem chuva na hora que tem que ter chuva, tem cuidado, tem apoio, e aí as coisas vão acontecer e o crescimento vai acontecer. Isso passa muito pelo pastor, pelos discipuladores, pelos líderes, pelos futuros líderes que terão, pelos líderes que cuidam dos GIs hoje, pelo seu investimento de vida na vida das pessoas. Então nós precisamos ter consciência e vencer bloqueios. Que tipo de bloqueio pode impedir alguém de ter olhos corretos quando a gente está falando de discipulado? Um deles é quando você enxerga a tua célula só como um grupo, mas nunca vê o indivíduo. Você quer uma célula cheia para multiplicar. A célula precisa estar lotada, bombando, não, mas você não presta atenção no indivíduo. Hoje eu tenho aqui junto comigo 2 obreiros, o Danilo e o Eduardo. Tem um obreiro lá em Arthur Alvim e tem um discipulador lá em Indaiatuba. Se eu não olhar para esses irmãos, se eu não orar por eles constantemente, se eu não perguntar para Deus no que eu posso ser útil da parte de Deus na vida desses irmãos, eles vão esperar o quê? De Jesus, óbvio, né? Que vocês vão esperar de Jesus. Mas Deus nos conectou por um propósito. Eu preciso investir minha vida na vida deles. A Deise precisa investir a vida dela na vida das esposas desses irmãos. Deus fez isso. Agora, se eu ficar aqui só pensando que eu tenho que ter uma igreja lotada e para as nações, e não me preocupar com esses irmãos, isso não vai dar em lugar nenhum, sabe por quê? Porque vira só um ajuntamento de pessoas que não edifica um ao outro apropriadamente. A vida na vida, o falar um na vida do outro. Então eu não posso me preocupar mais, você líder de célula, você não tem que se preocupar mais tanto com o coletivo, no sentido de que isso aqui precisa bombar e se esquecer das pessoas. Quem são seus discípulos na tua célula? Que você fala na vida deles, você se reúne com eles periodicamente. E o periódico eu vou ser bem light, aqui uma vez por mês. Porque periódico significa que é com frequência definida. Pode ser todo dia, toda semana, toda quinzena ou todo mês. Então, pelo menos todo mês. Quem é o teu discípulo, líder de célula? Quem é teu discípulo, discipulador? Quem é o teu discípulo, pastor Rodrigo? Quem é que caminha com você? Que você fala na vida e tem liberdade? Quem é? Então nós não podemos cair no engano de esquecer dos indivíduos. Esse é o primeiro, eu vou falar só de mais um. A gente precisa aprender a dar mais importância ao discipulado do que a reunião em si. Sabe por quê? Porque se nós não damos importância ao discipulado, o que vai acontecer? As pessoas desenvolvem muito menos. Vira, em algum momento, uma reunião só para se encontrar de fim de semana. Não tem edificação. Não há amadurecimento. Tem um monte de gente ali, mas está faltando consistência. Alguém está comigo? Alguém entende o que eu estou querendo dizer? Para ter consistência tem que ter vida na vida, tem que falar. E tem coisa que eu vou falar para o Danilo,
que o Eduardo não precisa saber. Nem o André, nem o Bauer. Tem coisa que eu vou falar individualmente para cada um deles, que é com eles. É minha percepção em Deus. É aquilo que eu oro. É aquilo que eu me preocupo. É íntimo, é de foro íntimo. Mas tem tudo a ver com o propósito de Deus para a minha vida e para a vida dele. Então eu falo rasgadamente. E algumas eu gemo. Existe esse verbo? Gemo. Falo, meu Deus, como é que eu falo isso aqui para esse menino? Que é mais inteligente que eu. Que vai mais longe do que eu. Como é que eu faço isso? Senhor, me ajuda a mover pelo teu Espírito e falar palavras de vida. Como é que eu falo isso para esse varão que é mais crente, que é crente há tanto tempo mais do que eu? Ou lidera na igreja antes de mim, como é que eu faço? Uma das minhas crises, quando eu fui ordenado pastor e assumi a liderança da igreja, é que boa parte dos irmãos que lideravam eram assim, tipo, uns 2 anos mais velho que eu. Não vou expor os irmãos aqui também. Às vezes você está nessa crise. Eu lembro quando o pastor Jonas e a pastora Marta me deram a primeira oportunidade na igreja. Eu tinha de 12 para 13 anos, ou seja, a idade do Henrique. E eu comecei a liderar o louvor. Era muito interessante isso, porque tinham irmãos de 60 anos de idade lá. Não. E aí eles falaram para mim assim, o Rodrigo é responsável pelas escalas do louvor agora, mas a gente vai vir. Vocês lembram que acho que a pastora Marta chegou algumas vezes comigo até no ensaio. Era tenso. Como é que faz? Imagina, eu chego agora, o Henrique vai ser o líder de louvor aqui. E aí, Henrique? Como é que faz? Você vai liderar o Danilo, o Gabriel? Gabriel, me escuta o que eu tenho para dizer. Como é que faz? É lógico, Deus nos coloca em situações às vezes. Estou brincando, não pensei nisso não essa semana. Viu? Mas Deus nos coloca às vezes em situações que parecem controversas. Você fala, para que isso, Senhor? Irmãos, mais uma vez eu quero dizer para você, Deus costurou a malha da sua vida, Ele que te pôs na situação que você está, a célula que você está, o discipulado que você está. Responda a Ele, porque você vai ganhar muito. Deus tem muito para fazer através de você. Muitos outros virão por conta da resposta que você vai dar aí. Porque o nosso propósito maior é o quê? É multiplicar de maneira saudável. Nós queremos multiplicar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Ele falou, no dia a dia, todo dia. Falar todo dia, ter alguém para você poder falar todo dia. Ter alguém para você falar quando precisar. Sabe uma coisa que me entristece bastante? É quando alguém me fala uma coisa, eu pergunto, você falou isso com o seu discipulador? Lembra que discipulador é qualquer pessoa, em qualquer nível, que fala. Você falou isso? Ah, não falei ainda, não. Eu falei, não tem problema de você falar comigo, mas compartilha com ele. Cadê o relacionamento genuíno aí? Cadê a cumplicidade? Ah, pastor, mas você não sabe, o que está me discipulando é muito ruim. Não dá, não tem como. Não tem jeito. Irmão, irmã, responde, nem sempre você vai estar caminhando com o arcanjo, o quinto da Trindade. Meu Deus, hein? Aquele que está à destra, um dos 24 anciões. Não. O apóstolo supre. Não. Às vezes você vai estar com aquela pessoa que você não dá tanto valor assim. Aliás, se a gente for analisar bem, se tirar Jesus de nós, sobra o quê? O que é que sobra se tirar Jesus de nós? Nada. Então por que nós fazemos esse tipo de acepção? Eu quero de novo repetir para você. Eu tenho orado nesses dias e me preocupado com isso. Porque a gente vive um momento, para mim, é chave na vida da igreja. Se nós não destravarmos a edificação no discipulado, eu acho que nós vamos ficar meio parados na vida cristã aqui, em termos de igreja. Precisa destravar isso. Diga comigo, precisa destravar. E isso fala muito de um coração humilde. De um coração humilde, simples e sincero, que não está pronto sempre a ter um argumento contra, mas tem disposição de submeter. Eu sei que esse é o tipo de palavra para um domingo à noite, para você que está acostumado a vir domingo de manhã, que talvez não te empolgue tanto. Mas eu quero falar isso até para os mais novos. Você está chegando hoje, veio no encontro hoje. Abra o teu coração para alguém que tenha mais experiência de fé que você tem, porque isso vai ser ganho na tua vida. Tem algo de Deus na vida dessa pessoa, que foi Ele quem colocou, para que você seja alguém que vai mais longe que Ele mesmo. Só que se você não entende isso nunca, você nunca vai avançar. Precisa entender. Precisa crer, né? O entendimento disso é fé, chama-se fé. Crer
crer que Deus fez. Precisamos crer. Às vezes a gente vê, como eu já disse, algo deserto. É como Ezequiel, o vale de ossos secos está diante de nós. Em Ezequiel 37, essa visão é estupenda. Deus, a nação está num momento terrível. Precisava ser exortada para voltar a ser uma nação sacerdotal. Entender a vontade de Deus para si. O povo hebreu está perdido. E aí Deus levanta Ezequiel. E aí Deus dá para ele que visão? De um vale cheio de ossos secos. Que visão terrível. Que visão nada inspiradora. Deus mostra para ele algo que é desolador, na verdade. Mas aí Deus fala para ele assim, olha, filho, profetiza sobre o vale de ossos. Profetiza sobre o vale de ossos secos. O versículo 1 e 2 do verso 37 diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quer dizer, a coisa estava feia. Não tinha esperança. Mas Deus desafia Ezequiel a fazer o quê? A levantar um clamor, a profetizar, a ter ousadia diante daquele cenário. Não é assim que a gente se vê às vezes? O cenário está ruim. Não tem esperança. Eu estou desanimado e não sei nem dizer porquê. O meu coração está como que tivesse um nó. Já viu toalha molhada, a torcida? Já viu isso? É aquela coisa... Você fala, meu Deus. Às vezes você se sente assim. E você olha à sua volta. Só que você não pergunta para Deus. Fala, Senhor, eu estou vendo isso. Senhor, é isso aqui que está acontecendo. É isso que está diante dos meus olhos. Se Deus te mostra algo com muita clareza, e isso aponta para o caos em alguma situação, seja aquele que tem ousadia de declarar a palavra do Senhor no meio do caos. E foi isso que Deus desafiou Ezequiel. Deus diz para ele assim, profetiza sobre o vale de ossos secos. Fala alguma coisa. E você vê na sequência do texto bíblico que a visão gerou no coração do profeta um clamor. A visão que ele teve do caos não gerou murmuração, não gerou reclamação, não gerou desânimo ou tristeza ou desapontamento, mas ele ouviu a voz do Senhor e gerou um clamor no seu coração. Imagina ele profetizando, ele não deve estar falando, ossos no vale, por favor, levanta, vai. Vai. Pensamento positivo, agora vai, vamos fazer confissão positiva de fé, vai. Não. Eu tenho certeza que foi um clamor. Deus deu uma palavra forte para ele. E eu fiquei imaginando essa cena enquanto eu meditava esses dias nesse texto. E Deus disse para ele assim, você crê que esses ossos podem reviver? E ele fala o que para Deus? Cheio de temor. Quem sabe o que ele fala para Deus? Tu sabes. Tu sabes pode ser traduzido de um monte de jeito. Assim, na tua interpretação. Uma atitude de medo, uma palavra de sei lá se vai dar, como a gente sente às vezes. Ou uma disposição do coração de fé, de saber que Deus faz aquilo que Ele quiser fazer. Tu sabes. Deus então diz para ele profetizar que cresceriam nos ossos tendões, carne e depois pele. E haveria espírito e vida logo em seguida. Deus manda ele dizer isso. Qual é a resposta do profeta, irmãos? Ele profetizou. Ele se posicionou. Então eu quero dizer uma coisa para você, não importa a visão. Então, de todo lado, você pode estar achando que não vai haver multiplicação. Você não consegue fazer nada com as sementes que tem nas tuas mãos. Tudo que Deus deu nas tuas mãos parece que não vai, não acontece. Você fica que nem Moisés, dando desculpa para tudo. Por quê? Porque tem uma circunstância que te aflige diretamente. Qual deve ser a nossa atitude diante da circunstância que nos aflige diretamente? É falar o que Deus diz para a gente falar. Se está tudo ruim, se Deus diz que vai crescer e está diminuindo, se Deus diz que vai ser feliz e está sendo triste, se Deus diz que vai ter dinheiro e está faltando dinheiro, se Deus diz que vai ter alegria e tem tido desânimo, eu quero dizer uma coisa para você, fique com o que Deus disse, não fique com o que está acontecendo. Se Ele disse, não é a respeito de você simplesmente, é a respeito dEle. Ele chamou Moisés, Ele escolheu Moisés, Ele escolheu os hebreus como um povo para si.
E ele levantou profetas para falar para o povo, porque sabia disso. Ezequiel então se levanta e profetiza e diz: tendões, cresçam nos ossos. Deve ter sido mais ou menos assim. Carne, cresçam nos ossos. Pele, cubram as carnes que cresceram sobre os tendões que acabaram de crescer nos ossos. E é tremendo que a visão que gerou um clamor no interior do coração dele desemboca num poder que gera vida. O clamor que vem em decorrência de uma visão de caos, mas que é assimilado por aquele que é discípulo de Jesus e que toma e lança a mão de uma palavra do Senhor para a sua vida, com fé e ousadia. O clamor move as esferas espirituais e o poder do Senhor é manifestado diante de um clamor sincero e de fé. E é exatamente o que acontece aqui. No versículo 7, a parte B diz: enquanto eu profetizava, Ezequiel dizendo, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam, ossos contra ossos e se ajuntavam. Você consegue imaginar isso? Deve ser demais. Que visão espetacular. Não era uma foto. Ezequiel estava vendo um filme. Ezequiel não viu uma foto. Ezequiel estava vendo um filme. E ossos começam a bater em ossos. Cada osso ao seu osso. E olhei, e começaram a se juntar. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas ainda não havia neles o espírito. Olha que visão doida nesse momento. Tudo aconteceu, mas ao invés de ossos agora, ele está vendo um monte de defunto. Era um cemitério ao ar livre. Tudo morto. É aqui que está escrito na Bíblia. Um monte de corpo, tudo jogado, um em cima do outro. Aquilo que era um amontoado de ossos virou... Às vezes a gente só vê morte. E eu não estou dizendo que está errado você ver morte, mas tudo tem a ver com a postura que você assume diante da sua vista. Você está vendo morte? Deus te chamou para profetizar vida. Para de falar da morte. Para de falar dos problemas. Para de falar dos irmãos. Para de falar das irmãs. Para de falar do pastor. Para de falar da pastora. Para de falar do líder. Fale de vida. Deus te chamou para falar de vida. Ah, mas tem o pastor A, B, C, que é muito melhor que o meu. Ok. E tem mesmo um monte. Mas Deus te pôs aqui. E eu não quero que você vá embora daqui. Fica aqui. Mas seja cheio de vida aqui. E para ser cheio de vida, ainda que você veja a morte, fale de vida. Vila União é o lugar que Deus te escolheu para pôr. Responda em Vila União. Se um dia Ele tiver que levar você para outro lugar, Ele vai levar. Ele vai fazer. Mas fale de vida. E aí a Bíblia fala que o profeta falou de vida. Ainda não tinha vida, estava só os defuntos no corpo, nos corpos espalhados, está lá os corpos espalhados no chão. Muitos. E a vida, o clamor que desembocou no poder, também vai desembocar em vida, que gera uma multiplicação. Versículo 10 é poderoso. Profetizei como Ele me ordenara. Como a palavra, você tem uma palavra de Deus, então fala ela. Profetizei como o Senhor me ordenou, e o Espírito entrou neles. O Espírito entra na situação de morte e produz vida quando você profetiza a vida. Agora, se nós só falarmos morte, só vai ter morte. Para de falar de morte. E o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Que trailer, hein? Que coisa maravilhosa, que filme espetacular. Que visão foi essa que o profeta teve? Os ossos se batendo, os corpos estendidos, e ele profetizando a vida do Espírito entrando ali, e de repente tem um exército postado. Um exército. Você viu na imagem do vídeo que nós vimos hoje? Aproximadamente 1 milhão de soldados no exército norte-coreano. Você viu isso? Não é de impressionar? Quando você vê um exército postado marchando, dá medo. Dá até medo. Você fala assim, se ele não for por mim, dá medo. De repente, aquilo que era um vale cheio de ossos se torna um exército postado. Exército fala de luta, fala de guerra, fala de batalha, fala de propósito a ser cumprido.
Quando você profetiza a vida de Deus, Deus coloca diante de você um exército de pessoas que vão servir no mesmo propósito. Discípulos são gerados a partir do momento que você, no meio do caos, começa a profetizar vida. O poder de Deus flui e você começa a ver multiplicação. Multiplicação. Você fala, meu Deus, eu não estou nem fazendo tanta coisa. Eu nem sei explicar como é que isso aqui aconteceu. Esse é o crescimento do Espírito. É o que nós não sabemos explicar. Essa é a mudança do Espírito. É quando você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? No fim das contas, está acontecendo uma coisa somente. Você está se expondo ao Espírito Santo de Deus e Ele está movendo a sua vida. Então a exposição ao Espírito, a exposição à presença de Deus vai nos levar a experimentar outra vez aquilo que nós experimentamos em outros momentos. Às vezes a gente se esquece disso. Exponha-se ao Espírito e fale aquilo que Ele falar com você. Eu quero terminar citando o que disse um teólogo que eu li uns dias atrás. Ed Stetzer, ele disse o seguinte, ele disse duas coisas que me chamou bastante atenção. Uma igreja missional é aquela que os seus membros se entendem como missionários que não mudaram de CEP. Ou seja, eu volto à escola dominical há 25, 30 anos atrás. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, dispõe de mim, Senhor. Quem já ouviu essa música? Danilo, a pastora Marta e eu. Quem já ouviu essa música? Levanta a mão aí. Ah, tem um monte de crente sauro aqui, né? Exatamente o que ele disse. Você entendeu que você é um missionário sem ter mudado de casa. Outra coisa que ele disse: as nossas igrejas precisam agir em suas comunidades locais da mesma forma que os missionários atuam nos países estrangeiros, para que assim, muitas vidas em nosso próprio quintal também possam ser transformadas. Isso vem de encontro, isso concorda plenamente com Mateus 28, 19. Eu termino com como eu comecei. Mateus 28, 19 diz para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Discípulos. E a gente sempre pensa no todo, no globo, né, no planeta Terra. A gente pensa em coisas maiores. E pensa mesmo. E eu quero que você continue pensando. Mas pense que nós somos uma igreja missional, uma igreja que entendeu o propósito para cá. Nós vamos fazer missões aqui no Jardim Planalto, no Parque Santa Madalena, no Sapopemba, no Grimaldi, São Mateus. E nós vamos expandindo e vamos alargando. E daqui a pouco nós estamos nos confins da terra. Mas nós precisamos ter essa mentalidade missional. Deus te chamou para cumprir um propósito agora. E quem está conectado com você agora é o primeiro alvo de investimento da sua vida. Faça discípulo. Faça discípula. Faça discípulo de Jesus. Uma das experiências mais fortes que eu tive recentemente foi ter ido à Coreia do Sul e perceber a entrega e o mover e a unção que tem na vida daqueles irmãos para multiplicar uma vida de oração constante. Eu, antes de ir para lá, uns 3 ou 4 meses antes, eu falei para Deise, eu estou com muita fome, muita sede de ler um livro que chama Oração, de um pastor chamado Mike Bickle, e ele é fundador do I Hope, você já deve ter ouvido falar disso. Existe uma casa de oração nos Estados Unidos, que eles adoram o Senhor 24 horas por dia. Eu falei para ela, eu queria muito ler isso, antes de sabermos que íamos à Coreia. E eu tentei muito comprar esse livro, e não tinha mais, ninguém podia vender, e fomos a Conde Sarzedas, não acho o livro. Inclusive, se você achar, me dá de presente. É um livro de capa azul, chama Oração, de Mike Bickle. E essa semana eu estava vendo um vídeo sobre as Coreias, e enfim. E eu vi um pastor numa igreja, lá na Coreia do Sul, e ele estava fazendo um story no Instagram, e ele falou assim, olha, ele é brasileiro. Na verdade, ele é um missionário, não é pastor, não. Aí ele escreveu assim, num momento de louvor, ele falou assim, onde o pastor Mike Bickle recebeu a visão sobre oração e que ele tem implantado há tantos anos já nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que a unção de Deus está na vida de alguém, ou de um povo, ou de uma nação. A Coreia do Sul, eu tenho a impressão que eles foram chamados para ser o povo que ensina os outros a clamar, a orar. Deus me levou lá por acaso também.
você não está recebendo essas coisas por acaso também. É um tempo de receber. Eu fiquei espantado. Eu falei, meu Deus, eu pensei que a origem do ministério do Mike Bickle era outra. Mas ele esteve lá no mesmo lugar. E eu tenho ouvido o testemunho de tantos outros pastores. Tem um pastor, ele chama Pastor Domingos, lá em Marília. Um outro pastor chama Marcelo Toschi, que são duas referências para mim. Igrejas assim, em cidade pequena, igrejas, mega igrejas, 7 mil, 8 mil pessoas, 8 mil membros, uma igreja numa cidade de 200, 250 mil pessoas. Um mover na cidade. Sabe o que eles têm, aonde eles têm retornado? A oração, pura e simplesmente. Então, quero dizer uma coisa para você. Eu falei um monte de coisa aqui. Se você não quiser guardar nada no seu coração, guarde uma coisa. Tudo isso precisa acontecer debaixo de oração. Vida com Deus, exposição à presença é que vai nos fazer exitosos. Mas, olha só, presta bem atenção. Não resuma a sua vida a dizer, bom, eu oro, Deus fala comigo e eu faço. Não, você ora, Deus fala com você e você investe tempo com as pessoas. Isso é importante, faz parte. Está no ministério de Jesus. Só que faça, ore primeiro e depois faça. Não faça e depois vai orar para... Porque quando você faz, presta bem atenção nisso, quando você faz e depois vai orar, você tem que sair correndo atrás de resolver os problemas. Mas quando você ora e depois faz, você não faz errado. E aí não tem problema para corrigir. Está me entendendo? Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.